Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? Aqui é a Marcinha, de volta pelo canal TV Timão, informações, bastidores e o dia a dia do Corinthians para vocês. Deixem o like no canal, inscrevam-se gratuitamente, compartilhem o vídeo com os amigos e ativem o sininho de notificações. Bora lá, vem saber as novidades. Wesley é desejado pelo futebol inglês. Corinthians rejeita a primeira proposta. Olha só, segundo informações do portal Meu Timão, nos últimos dias o Corinthians recebeu e posteriormente recusou uma oferta para que o West Ham contratasse o Wesley, atacante de 19 anos que atua pelas pontas. A proposta feita pelo clube inglês para contratar o jogador foi de 15 milhões de euros, mais ou menos 82 milhões de reais. O Corinthians tem 70% dos direitos econômicos do jogador, os outros 30% pertencem ao staff do atleta. Na oferta, porém, os responsáveis pela carreira do jogador abririam mão de 10% para aumentar o valor recebido pelo Timão. Outros dois clubes também já demonstraram interesse na contratação. Wesley é uma das principais revelações do Corinthians e é tido como um ativo muito promissor para uma futura venda, até um recorde de vendas no Corinthians. O jogador já disputou 57 jogos pelo profissional do Timão e marcou 4 gols. Tem outras sondagens em andamento, mas, por enquanto, nenhuma proposta, além desta que falei para vocês, foi colocado na mesa. E aí, pessoal, Wesley tem que ser negociado por um valor maior ou 80 milhões de reais é um valor justo e o Corinthians deve negociar o atacante? Deixa aqui a sua opinião nos comentários. E mais, situação dos bastidores continua tensa. Rubão pode ser destituído do cargo até o final desta semana. Especulações não faltam. O que a gente tem de concreto no momento que eu posso garantir para vocês é que os bastidores do Corinthians seguem em polvorosa, viu? Depois de todo o atrito levado a público pelo diretor de futebol Rubens Gomes, o Rubão, a diretoria alvinegra entende que mudanças devem acontecer em breve, mais precisamente até o final desta semana. O presidente do Alvinegro, Augusto Melo, informou que mudanças irão acontecer. Ele já tem a decisão tomada, mas não revelou exatamente o que pretende fazer. Nos bastidores, o que se comenta é que as chances de Rubão ser desligado do cargo são grandes. O martelo será batido na volta da delegação alvinegra da Argentina. O Corinthians joga nesta noite contra o Argentino Júnior e a partida acontece lá na Argentina, casa do adversário. Alguns nomes foram até cogitados aí internamente para ocupar o cargo, mas também Augusto Melo pode optar em deixar o cargo de diretor de futebol vago, se ele realmente optar por destituir neste momento Rubens Gomes. Se isso acontecer, no comando ficariam, além do presidente, o executivo Fabinho Soldado, além do diretor adjunto Fernando Alba na prática, né? Alba seria o único diretor de futebol estatutário. O fato é que toda a treta não caiu bem, o martelo deve ser batido ainda nesta semana, mais tardar na semana que vem, e Rubens Gomes realmente balança aí no cargo de diretor de futebol, depois de toda a polêmica, depois dele ter levado a público situações internas do clube. Muita gente achou que as declarações, a entrevista que ele deu ao GE, acabou manchando a imagem do Corinthians publicamente. Rubens Gomes não viajou à Argentina e a delegação deve desembarcar nos próximos dias, com o presidente Augusto Melo convocando uma reunião para tomar a decisão final e o martelo ser batido a respeito da situação. Ele já publicou que mudanças irão acontecer. Vamos aguardar. Falando em polêmica, cobrança por Fausto Vera levada à FIFA ainda não foi decidida. Pessoal, quero compartilhar com vocês uma matéria levada a público pela ESPN a respeito de uma batalha jurídica envolvendo Fausto Vera, que pertence ao Corinthians, mas já foi jogador do Argentino Júnior. O litígio foi parar na Corte Arbitral do Esporte, na Suíça, e aguarda um desfecho. Vamos contar para vocês o que está rolando. Olha só, Corinthians e Argentino Júnior divergem sobre uma cláusula prevista no contrato firmado para a transferência do volante, especificamente a respeito de possíveis atrasos nas parcelas envolvendo a transação. A reclamação enviada pelos argentinos à FIFA, que foi protocolada em 28 de setembro do ano passado, cobra o pagamento de 3.450.000 dólares, mais ou menos 18 milhões de reais. A quantia, segundo o clube argentino, corresponde a duas partes, uma de 1.650.000 dólares
com vencimento em 1º de julho de 2023, e outra parcela de $1.800.000 a vencer em 1º de julho deste ano. Bom, uma das parcelas ainda está dentro do prazo de vencimento, mas a outra já passou. Segundo a ESPN, o contrato assinado pelo Corinthians previa que o atraso por falta de pagamento geraria juros de mora à taxa de 5% ao mês, ou seja, no acumulado, 60% ao ano. A notificação enviada pelo Argentino Júnior cita ainda outras 4 cobranças que foram mandadas ao Corinthians sobre a parcela prevista em julho de 2023. Diante do insucesso, ou seja, da falta de pagamento, o jurídico do clube argentino entendeu que a única alternativa seria recorrer à entidade máxima de futebol para que a cobrança fosse executada. Eles ainda pedem que o valor seja pago integralmente, somando a isso juros de 18% ao ano, a partir de 2 de julho de 2023. Corinthians recorreu à FIFA, alegando que obrigar o clube a pagar a totalidade do valor poderia colocar as finanças do Corinthians numa situação muito difícil, alegando que o Corinthians tem outros compromissos a serem honrados na seara financeira. Em novembro de 2023, a FIFA julgou procedente o pedido do Argentino Júnior, obrigando o Corinthians a arcar com o pagamento integral de $3.450.000, além de juros de 18% ao ano a partir de 2 de julho de 2023, dando ao clube paulista 45 dias para fazer o pagamento sob pena de proibição de registro de novos jogadores durante a janela nacional. O Corinthians recorreu, ingressou com uma apelação à Corte Arbitral do Esporte e esse prazo foi suspenso. Segundo a ESPN, o Corinthians contestou a legalidade do pagamento antecipado da parcela prevista para 2024 como punição pelo atraso no vencimento daquela que estava prevista para 2023. Em entrevista à mesma ESPN, o presidente do Corinthians, Augusto Melo, confirmou que o caso de Fausto Vera tem sido alvo do departamento jurídico do clube e que há previsão de pagamento da próxima parcela. Fausto Vera custou aos cofres do Corinthians $5 milhões, mais ou menos 27 milhões de reais à época, em uma negociação por 70% dos direitos econômicos do jogador. O contrato dele expira em 30 de junho de 2026. E tem mais informações chegando. Jornalista afirma que Carlos Miguel está insatisfeito e pode deixar o Corinthians. Olha só, segundo o colega de imprensa, o Chico Garcia, Carlos Miguel está insatisfeito em ser banco no Corinthians, incomodado por não estar tendo chances de defender a meta alvinegra. A informação do Chico Garcia é que o arqueiro se sente pronto para assumir a titularidade do timão, mas não vem ganhando oportunidades. Palavras do Chico Garcia, abre aspas. Ele não está satisfeito. Obviamente que publicamente ninguém vai confirmar isso. Mais do que querer jogar, ele entende que está pronto para assumir a titularidade. Ele não percebe a opinião pública, o torcedor. Está muito descontente, informou o Chico em seu canal no YouTube. E o Chico ainda seguiu, abre aspas. Por tudo isso, há uma grande possibilidade dele deixar o Corinthians em breve. Na metade do ano, é muito difícil que não vá embora, completou o jornalista explicando a situação. Bom, gente, oficialmente o Corinthians, claro que não confirma, e nos bastidores dizem que está tudo bem, que isso é normal, a disputa por posição é saudável. Olha só, Chico Garcia ainda afirmou que tem times interessados. Ele disse, abre aspas, que alguns clubes já demonstraram interesse e devem formalizar proposta no meio do ano. Se ela chegar, ele vai sair. Estou falando de Fulham e West Ham da Inglaterra. Um clube da França também demonstrou interesse, e é o Mônaco. Os bastidores do Corinthians realmente estão fervendo em várias vertentes, né? O Carlos Miguel tem 25 anos. Ao que tudo indica, ele só permanece no Corinthians se ganhar chances para defender o gol. Pessoal, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo levaremos toda a repercussão da partida na noite desta terça-feira. Alô da Fiel de hoje pro Luiz Freitas, também o José Gasques, lá em Jales, e o Lopes de São José dos Campos. Abraço carinhoso, fiquem com Deus. Até um próximo encontro, porque aqui é Corinthians.